Olá pessoal, eu sou a Tamara e estamos no capítulo 19 do livro As Dores da Alma, Depressão. É preciso saber lidar com nossas emoções. Não devemos nos censurar por senti-las, mas sim julgar a decisão do que faremos com elas. Reparação é o ato de compensar ou ressarcir prejuízos que causamos, não apenas aos outros, mas também a nós mesmos, através de posturas inadequadas e injustas. Necessitamos reparar as atitudes desonestas que tivemos perante nós mesmos, para ressarcir-nos dos abalos que promovemos contra nossas próprias convicções e para compensar-nos da deslealdade com nosso modo de ser e com nossos valores íntimos. Eu botei aí essa imagem pra gente meio que tentar assim relacionar, faz de conta que todas aquelas vezes em que a gente negou os sentimentos, que a gente quis dizer não e a gente disse sim, que a gente quis dizer sim e a gente disse não, a gente acabou nos maltratando, nos prejudicando, e eu acho que é isso que o capítulo que ele está começando, o autor está querendo que a gente comece, tá desenrolando esse conteúdo dessa forma, assim, que todas as vezes que a gente não é verdadeiro com a gente mesmo, a gente está se maltratando. E vamos lá, vamos continuar. Devemos-nos conscientizar do quanto estivemos abrindo mão de nossos sentimentos, pensamentos, emoções e necessidades em favor de alguém, somente para receber aprovação e consideração. Quantas vezes asfixiamos e negamos nossas emoções diante de acontecimentos que nos machucaram profundamente? Relegar essa parte de nós é ignorá-la, e ignorá-la pode se tornar um tanto desagradável e destrutivo em nossas vidas. E aí mais uma imagem, né, do Google. Tá, você fez tudo o que esperavam de você, mas você tá feliz? Viver o direito de sentirmos nossas emoções equivale a ser honestos com nós mesmos. Elas nos ajudam no processo de autodescobrimento e estão vinculadas a estruturas importantes de nossa vida mental, como os pensamentos cognitivos e as nossas intuições. O hábito de rejeitarmos frequentemente as energias emocionais fará com que percamos a capacidade de sentir corretamente. E sem a interpretação dos sentimentos, não poderemos promover a reparação de nossas faltas. A gente ficou um tempão negando, dizendo sim quando queria dizer não, dizendo não quando queria dizer sim, fazendo o que os outros acham que seria o melhor para nós. E a gente passa um tempão fazendo isso, e a gente, o que o autor está querendo dizer é que chega uma hora que a gente não sabe mais o que está sentindo verdadeiramente, porque ficou tanto tempo fazendo o que os outros gostavam, que acabou, tá uma misturança, assim, tá uma coisa que não identifica mais, não interpreta mais e perde a capacidade de ouvir as suas próprias intuições, como o autor está dizendo aí. Para repará-las, é preciso estar predisposto a dizer o que pensamos e a escolher com independência. Para repará-las, é necessário termos a liberdade de sentir o que sentimos e de viver segundo nossas próprias emoções. Para resgatar nossas faltas, conosco e com os outros, é imperioso, antes de tudo, desbloquear a nossa consciência para que possamos ter um real entendimento do que e como estamos fazendo as coisas em nossa vida. E aí mais uma imagenzinha para nos ajudar a entender, que diz assim:
Não reprima suas emoções negativas, nem finja que está tudo bem, sob a justificativa de que você está buscando evolução espiritual e não pode sentir emoções de baixa vibração, como ódio, raiva, tristeza e medo, por exemplo. E eu concordo. Existe uma cultura aí de que só porque a gente estuda, a gente frequenta centro espírita ou igreja ou qualquer outro templo religioso, que a gente não pode sentir raiva, sentir ódio, manifestar tristeza ou medo. Tem que estar sempre bem. Emoções não são erradas ou pecaminosas. Elas não são os atos em si, pois sentir raiva é muito diferente de cometer uma brutalidade. Para repararmos, é preciso saber lidar com as nossas emoções. Não devemos nos censurar por senti-las, mas sim julgar a decisão do que faremos com elas. Advertirmos, porém, que não estamos sugerindo que as emoções devam controlar os nossos comportamentos. Ao contrário, acreditamos que, se não permitirmos senti-las, não saberemos como tê-las sob nosso controle. E aí depois de ler várias vezes, eu entendi uma coisa que eu sempre entendi de outra forma. Eu achava que quando se dizia assim, tem que controlar as emoções, eu achava que o controle das emoções era tu segurar as emoções. E era um pré-conceito que eu tinha sobre esse dizer controlar as emoções. Depois de ler bastante, de refletir, aí eu entendi o que é controlar as emoções. Controlar é tu identificar, tu ouvir o porquê dessa emoção e tu sentir essa emoção, mas sentir de uma forma saudável, como está dizendo ali. Sentir raiva é diferente de cometer uma brutalidade. Eu posso sentir raiva aqui sentada onde eu tô e deixar vir essa raiva, deixar que se manifeste, que venham os pensamentos, as imagens do que provocou a raiva. De certa forma eu vou estar acolhendo esse sentimento que veio agora nesse momento. E é bem diferente do que sair aí batendo, sendo bruto, como diz ali o autor. E aí tem uma outra figurinha ali. Para você ser bom em algo, você precisa sentir raiva de ser mediano. Então é uma coisa para a gente pensar também. Que raiva é uma coisa ruim. Não, não é uma coisa ruim. Se for focada nesse sentido. Por que tu tá com raiva? Não simplesmente, tô com raiva e deixa eu manifestar minha raiva. Não, é raciocinar sobre, acolher, sentir e se questionar. Por que tô com raiva? Tô com raiva porque eu tô vendo muita coisa errada. Então tá, então vamos investigar mais, vamos refletir mais e ver opções para sair dessa situação. Essa é a forma saudável de sentir raiva, não querer ser mediano, por exemplo. E aqui eu botei um recorte da neurociência que fala dos gatilhos da raiva, o efeito que dá no nosso cérebro, nas glândulas, na amígdala, no hipotálamo, depois vai para a pituitária e depois vai lá nas suprarrenais em forma de cortisol, adrenalina e noradrenalina. Então a raiva, ela faz esse trajeto, não só a raiva, como outras emoções também. Mas aqui nesse recorte ele está falando da raiva em si. Admitindo as emoções, saberemos comandá-las convenientemente, pois o resultado da repressão de nossas reações emocionais será uma progressiva tendência a estados depressivos. De tanto a gente ficar negando, fazendo o que os outros querem, não dizendo
o que a gente pensa, fazendo a vontade dos outros. Isso aos pouquinhos vai, talvez, nos deixe depressivos lá adiante, lá daqui uns anos. Se essas emoções, raiva ou medo, forem julgadas moralmente como negativas, elas poderão ser transformadas em sentimentos de culpa, levando-nos a uma autocondenação. Quando reprimidas, quer dizer, quando não expressadas convenientemente nem aceitas, nós a negamos, distorcendo os fatos para não tomarmos consciência, gerando depressão. E aí, mais uma figurinha para ilustrar essa parte do texto. Do que adianta pedir um sinal do universo se nem o teu coração tu escuta? É a mais pura verdade. Para verdadeiramente repararmos nossas faltas, é preciso, acima de tudo, que façamos uma viagem interior, mediante uma crescente consciência, para identificar os atos e acontecimentos incorretos que praticamos, vivenciamos, e associá-los com sentimentos e as emoções que os influenciaram. A partir daí, equilibrá-los. Reparar nossas faltas com nós mesmos e com os outros é a fórmula feliz de evitar o sofrimento. E aí, nosso tema sobre o capítulo da depressão. Vamos lembrar os momentos em que nós sentimos raiva. Vamos lembrar os momentos em que não queria sorrir e tinha que sorrir. Lembrar os momentos em que não queria fazer algo e teve que fazer. E vamos tentar responder para nós mesmos. Por quê? Por que eu senti raiva em alguns momentos? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Estamos quase no final do livro As Dores da Alma. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.